Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora chegar mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e outras coisas virem pra gente poder interagir cada vez mais com mais conteúdos e tudo mais, falta muito pouco. Obrigado para todo mundo que sempre se inscreveu, que tá se inscrevendo, e para você que não se inscreveu ainda, é meu único pedido, beleza? Rapaziada, olha quem eu trouxe aqui. A prancheta, a mesa tática, para tentar explicar para vocês o que aconteceu quando muita gente questionou o Antônio Oliveira do porquê ele meteu dois volantes para vencer o jogo no segundo tempo com um jogador a mais sobre o Atlético Mineiro. Muita gente questionou essa situação. Mais do que isso, de que forma essa estrutura tática ela pode ser vitoriosa, ela pode ser suficiente ao longo do ano e de que maneira, tudo isso, né? De que maneira alguns jogadores podem se encaixar nesse time. Aí eu tô falando do Fausto Vera, que teve uma sequência, mas na verdade o Maicon deve ocupar essa função. O Igor Coronado junto do Rodrigo Garro, será que eles podem jogar juntos? E o Paulinho nessa história? Bom, eu tô aqui para dizer para vocês que essa aqui é a formatação tática inicial do jogo, num modelo 4-1-4-1, muito utilizado pelo Tite lá atrás, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, então aqui ó, o Fagner, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Hugo. Essa é a formação, tipo assim, começando o jogo posicionada. Depois tem algumas variações que eu vou falar para vocês. O Ranieri como primeiro volante, uma linha de 4 com o Romero, Rodrigo Garro, Fausto Vera e o Wesley. A numeração aqui obviamente não está correta, né? Só para vocês entenderem. Com o Yuri Alberto lá na frente, né? Nem tão lá na frente, né? Quando começa o jogo. Aí depois o que acontece? Já dentro do jogo, esse modelo aqui, porque o jogo é um organismo vivo, né? Eles vão se movimentando. O Ranieri desce para fazer essa saída de 3 entre os zagueiros. O Hugo sobe um pouquinho, só que o Wesley espeta, né? Então o Hugo ele aproxima aqui para fazer a construção. Muitas vezes o Garro cai por aqui para construir ou apoia por esse lado aqui para subida do Fagner e do Romero aqui para criar uma triangulação aqui e outra triangulação aqui. O Fausto Vera fica mais como um apoio do Ranieri ali. O Ranieri sobe para ser o primeiro homem da volância ali quando o Corinthians tem a bola. Essa dinâmica aqui aconteceu no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, que é uma ideia do Antônio, né, de você ter amplitude especialmente no lado esquerdo com o Wesley, subindo os laterais, o Hugo mais por dentro, auxiliando como o lateral construtor, digamos assim, até pela característica que ele tem, o Fagner apoiando, o Garro sendo esse cara da criação, e ele teve muitas dificuldades no primeiro tempo contra o Galo, e esses dois volantes aqui com os zagueiros e tudo mais. O que aconteceu? Bom, o cenário do jogo se alterou, porque o Atlético Mineiro ficou com um jogador a menos e o Corinthians precisava ganhar o jogo na sua casa. Eu já dei a minha opinião aqui de que, na minha visão, o Antônio tentou ganhar o jogo. Para muitos, o ingresso do Maicon e do Paulinho não foi interessante, porque você ocupou mais o meio de campo e não tanto o setor ofensivo para poder vencer a partida. Eu discordei de quem pensasse assim, mas veio a explicação do Antônio de porquê, né, de como que ele pensou o jogo quando ele fez isso. O que ele faz aqui? Vamos lá, vamos para as trocas, né? Ó, esses em vermelho são os jogadores que entraram no segundo tempo para a gente não se confundir. Então, ele já tem uma troca protocolar aqui, que é a do Fagner, que seria expulso pelo Mateuzinho. O Mateuzinho deu mais amplitude ainda do que o Fagner pelas circunstâncias do jogo, até pelo que ele implementou aqui nesse setor. Ele tira o Gustavo Henrique para colocar o Paulinho. Só que o Paulinho não entra, evidentemente, na zaga, né? Ele desce o Ranieri e, inclusive, respondeu na entrevista coletiva, um trecho muito bem-humorado, que ele disse que conhece o Ranieri desde o Cuiabá e que disse para o presidente, na época, venda todos, menos o Ranieri. E aí depois ele abre um largo sorriso dizendo, ainda bem que vendeu, porque aí o Cuiabá vendeu pro Corinthians e o Antônio chegou no Corinthians. Vejam só como é a vida, como é o futebol. E aí ele fala, você sabe qual a posição original do Ranieri? Zagueiro. Então, assim, não estou fazendo, em outras palavras, né, não estou fazendo nenhuma invenção quando eu recomponho o Ranieri para zagueiro. Ele bota o Ranieri aqui junto do Félix Torres, obviamente sem a bola. Com a bola ele consegue avançar um pouco mais, sendo mais um cara para iniciar a jogada, mas aí o Paulinho já entrou por aqui. Depois, obviamente, saiu o Fausto Vera para entrar o Maicon, só que o Maicon, na verdade, né, como o Ranieri virou zagueiro
e às vezes subia para ser um primeiro, mas ele é mais zagueiro. Quem se tornou o primeiro foi, na verdade, o Maicon. O Maicon se tornou o primeiro volante. Com o Paulinho e saiu o Garro, entrou Coronado. Numa espécie de um tripé ou de um losango, né? E aí a gente tem que ver a ponta do losango, já vou falar para vocês. O que mais que ele trocou? Bom, aí ele tira o Romero e bota o Pedro Raul. E aí, na verdade, eles invertem aqui, né? O Pedro Raul joga aqui e o Yuri Alberto aqui. Então, aqui você tem, de novo, o Hugo fazendo a construção, o Wesley por aqui, o Mateuzinho dando amplitude, esse tripé aqui com o Maicon, o Coronado e o Coronado e o Paulinho, o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Assim terminou o jogo contra o Galo. Isso aqui não é tentar ganhar o jogo? E aí o Antônio foi questionado, dizendo assim, olha, nós chamamos de, eu acho que ele chamou de apoiadores, uma coisa assim. Ele não entende o Maicon e o Paulinho como volantes, muito menos o Coronado. Ele entende eles como meias, porque assim, o Ranieri é um volante. Ele entende que o Maicon e o Paulinho, até pela característica, eles são apoiadores, são construtores. Então, quando você coloca dois jogadores assim, você não está se defendendo. Você está tentando criar jogadas. Aí vem a charada, vem a chave da questão quando o Antônio responde o seguinte. Agora, se o que eu pensei não funcionou porque os dois apoiadores, digamos, voltavam muito para pegar a bola no pé do Maicon e não conseguiam gerar o espaço necessário, aí é algo que nós temos que corrigir. Aí ele matou a charada. Porque aí ele quis dizer o seguinte, o que eu pensei para o jogo foi ter jogadores de posse de bola, como o Maicon, o Paulinho e o Coronado, para criar esse jogo e até descansados, né? Entram os três ali sangue novo, digamos assim, né? Para poder correr no segundo tempo contra um adversário inferiorizado numericamente, mas a execução não funcionou. Até porque do outro lado tem um adversário. E o Galo marcava muito bem para sair em transição. Então o Corinthians não tinha tanto esse espaço. Começou a tentar alguns cruzamentos, aí o que ele pensou? Pedro Raul. Então, de verdade, não estou aqui para defender o Antônio, mas eu vi muita gente criticando tanto a escalação quanto as substituições. Acho que a gente pode discutir uma coisinha ou outra, mas eu acho, de verdade, que ele tentou ganhar o jogo. E repito, diante das circunstâncias, o Corinthians tem que comemorar esse empate, porque o Fagner podia ter sido expulso também no primeiro tempo, o Cássio fez uma baita defesa no último minuto do jogo, e o Galo é um time perigoso que vai disputar o título. E o Corinthians conseguiu trocar garrafas com esse time, num jogo totalmente acidentado, disputado, físico, com muito cartão, arbitragem péssima. Então, assim, o ponto ele tem que ser, talvez não comemorado, né, mas valorizado, vamos colocar dessa forma. Nas entrevistas pós-jogo, me chamou a atenção que o Paulinho e o Coronado falaram, e o Paulinho, perguntado muito sobre renovação, ele deu uma nova informação. Ele disse, já tivemos uma conversa e já deixei tudo que eu queria, enfim, os meus pedidos lá para os meus representantes e acredito que não teremos problemas. Meu foco é na recuperação, meu foco é ajudar esses jovens jogadores, meu foco é estar aqui e contribuir nessa minha passagem tanto quanto na primeira. Ponto, né? Acabou. Essa é a ideia do Paulinho. O Paulinho está agradando muito nos bastidores pela liderança, pelo que ele representa para os jovens, pelos recém-chegados entenderem que tem um jogador ali que mostra para eles o que é estar no Corinthians. E a nova diretoria está muito satisfeita em relação a isso. Além do que ele pode entregar tecnicamente, a gente está falando de um cara que recém voltou a jogar, faz tipo 3, 4 jogos e tem um ritmo de jogo ainda para ser adquirido. E o Coronado também falou sobre característica dele, né? E ele fala, eu sou um 10 clássico, assim, né? Eu gosto de jogar nessa função. Jogo em outras, mas a minha prioridade é essa. E não importa com quem eu estiver jogando, se for ao lado do Garro, se for no lugar do Garro, se for abastecendo o Pedro Raul, o Romero, o Pedro Henrique, o Yuri Alberto, eu quero jogar. O Coronado tem um potencial para ser titular a qualquer momento. Isso pode acontecer. E aí a gente vai ter que entender, eu vou trazer essa mesa tática aqui em algum outro momento, de que forma o Antônio vai tentar fazer isso, se é que ele vai tentar. Ou ele vai ter sempre um dos dois para segundo tempo, ou o Garro ou o Coronado. O Coronado talvez ainda não esteja no seu ápice físico, desde que ele voltou, provavelmente não. Mas isso vai acontecer em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Inclusive mais cedo, né? Acho que nos próximos jogos.
E aí, será que você deixa um cara dessa qualidade na reserva? Eu pergunto pra você, o que você faria? Como colocar o Coronado no time? Ou ele fica no banco mesmo? O programa do Neto, o Augusto colocou panos quentes assim, não, não tem nada, pá. Mas tem, tá? Tem o Vilaron, consequência desse racha, tá? É consequência desse racha. Então, a queda do Vilaron, né? A queda do Vilaron. Vamos ver. Ah, sabe, mas fala mais algum detalhe. Me falaram que vão ter novas demissões por conta desse racha. Por conta desse racha. A questão é, existe uma turma que está com o Rubão e uma turma que está com o Augusto. Eu não sei qual a turma que é maior. Mas o que está sendo discutido lá dentro é se essa turma aqui que está com o Rubão vai comprar a briga dele ou não. Entendeu? Estou falando de briga política no clube. Existe essa dúvida. Porque o Rubão entrou no Corinthians, mas outras pessoas da chapa dele e do grupo dele têm cargo no clube. Então, assim, não é só. Acaba não sendo só um racha com o Rubão, por exemplo. O Vilaron, ele estava mais pro lado do Rubão. Não assim que ele estava defendendo o Rubão, ele estava trabalhando pelo Corinthians. Só que quem chamou ele para fazer parte da campanha do Augusto Melo foi o Rubão, o Vilaron. Não foi o Augusto. Ele veio fazer parte desse time via Rubão. Entendeu? Então, vão ocorrer novas demissões, ou isso explode, vai todo mundo falar. Bom, eu acho que eu fui um dos primeiros a falar, se não fui o primeiro, né? Só não entrei em detalhes para não ficar pondo fogo no clube, entendeu? Porque não sei, né? Até que ponto vocês gostam desse tipo de assunto. Eu nem gosto também de ficar falando muito. Já deu 5 minutos desse assunto? Tá bom, tem. Já falei da treta, já falei do racha. Chega, meu irmão. Vamos falar do futebol e do Coringão. Eu sou um poeta, velho. Eu vou ficar aqui falando de briga, entendeu? Então não dá. Aí, ó, o Léo Dias da Fiel. Quem tem caneta é o Augusto Melo. Ele vai para o ponto final nisso aí. Então, velho, Guerra Fria pior. Meu Deus, nunca teremos paz. Jornalismo é prestação de serviço, tá? O Corinthians não negocia com o Atlético Paranaense a troca do Mosquito pelo Alex Santana. Isso eu confirmei dentro do clube hoje, respeitando a informação dos colegas, tá? Que o Corinthians tem interesse aí no Alex Santana, jogador de 28 anos, jogador do Furacão, né? Do Atlético Paranaense. Outro dia um cara do Atlético... Esses dias um torcedor do Atlético Paranaense me esculachou no direct lá, falando, você deveria ver melhor como é que se escreve Atlético Paranaense. Tudo porque eu esqueci do... Na verdade, eu não esqueci, deve ter sido o corretor do meu celular, que é com o TH lá, entendeu? Né? Atlético com TH, né? TH Atlético, né? Enfim, velho. Não existe, tá? Não existe essa troca. O Corinthians realmente quer contratar um volante. Na verdade, o Corinthians não quer contratar um, né? O Corinthians quer contratar 2 volantes, né? O Hernani, que é prioridade, jogador que pertence ao Parma da Itália, e mais um. Pode ser o Lucas Evangelista? Não sei, se estiver faltando almas no clube, pode ser o Lucas Evangelista, ganhador de almas. Agora, falando sério, o Hernani é super prioridade. Os caras vão fazer proposta, já fizeram uma proposta salarial para ele, tá? E aí agora, né, o Corinthians vai no meio do ano para cima do Parma para ver se consegue a liberação. Não existe essa questão aí do Atlético Paranaense, tá bom? Tô falando para vocês que vocês sabem como eu trabalho. Não tem essa de a pessoa deu e confirma. A pessoa deu, que tem uns que aparecem para confirmar, só alguém deu já confirma, entendeu? Rapaz, poderia ser o repórter confirma. Se confirma. Eu não estou confirmando, tá? Não estou confirmando.
Não, o Lucas Evangelista joga no meio campo, não é atacante, tá? Não é atacante. Hernani é muito bom jogador. O pessoal tá falando que é mais um velho no time. Enfim, foi um pedido exclusivo do Antônio Oliveira, tá? Exclusivo do Antônio Oliveira, e parece que foi bem estudada essa, não vou dizer contratação, né? Essa indicação. Eles apostam tudo nesse Hernani aí, velho. Entendeu? O time ia ficar grandão ali, né? Com o cara no meio campo, enfim. Um cara que dizem que conhece da posição. Uma pessoa ligada ao Antônio Oliveira me disse isso. Falou, o cara conhece da posição, manda no jogo, o meio campo é dele. Cara, eu não lembro dele no Atlético Paranaense. Vocês lembram do Hernani no Atlético Paranaense? Eu acho que hoje, vocês querem um time... O que seria um time ideal do Corinthians hoje? Eu sei que é difícil montar, que faltam peças ainda. Faltam peças, mas eu acho que na quarta-feira o Coronado já tem que ter a primeira oportunidade como titular. Chega. É um jogador de 2 milhões de reais, um pouco mais por mês. É um jogador que, tecnicamente, dá para ver que ele é acima da média. É um jogador que vai sofrer com intensidade, porque eu tenho informação, mas tira no segundo tempo. Tira no segundo tempo, qual o problema? Mas é melhor você ver o Coronado jogar 80 minutos, 70 minutos, do que você ficar vendo o Coronado jogar 20 minutos, 10 minutos. Ele quer ser titular já, então acho que tem que colocar o Coronado no time. Pô, a bola que ele meteu, ele ia meter uma nova assistência igual no jogo contra o Nacional. Se fosse o Pedro Raul, era gol. É que o Romero errou a cabeçada. Mas se fosse o Pedro Raul, nós íamos ter um repeteco no jogo de ontem do lance contra o Nacional do Paraguai. Mostra que o seu Antônio Oliveira mexeu mal. Que tinha que ter colocado o Pedro Raul muito antes. Já que ele ia meter bola na área, Pedro Raul, amigo. Entendeu? Pedro Raul. Põe o Pedro Raul de centroavante, põe o Coronado jogando bola na área, põe o Mosquito para correr, o Pedro Henrique para correr, vamos ganhar o jogo, velho. Ah, mas e se perder? Pô, se perder, pelo menos perdeu, indo para cima, tá tudo certo, amigo. Agora, enfim, tá tudo certo, né? 1 ponto, tem gente que gosta de 1 pontinho. Em casa, o Campeonato Brasileiro vai fazer falta, entendeu? Vai fazer falta esse pontinho. Então, eu não sei vocês, mas eu acho que o Coronado já precisa ser titular desse time, tá? Pra gente ver algo diferente, entendeu? E eu sigo aquilo que eu sempre falo aqui: quanto mais é dado, mais é cobrado. Ganha 2 milhões por mês, vai jogar, filho. Entendeu? Vai jogar. Se for perna de pau depois... É isso aí, fiel. É a melhor torcida do Brasil. É a torcida do Timão. Bando de louco por ti, Corinthians. Você é muito, muito, muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, viu, meu amigo? Por favor, a gente pede para fortalecer o nosso trabalho. Para você deixar, claro, se você gostou do conteúdo, deixar o seu like no vídeo. Se você gosta de receber as notícias do Coringão, se inscrever no canal para que a gente poste vídeo todos os dias, trazendo aí as melhores notícias do Corinthians. Tá? Então a gente pede para você se inscrever e ativar os sininhos para você receber a notícia em primeira mão na tela do seu celular, beleza? E para deixar o seu comentário, se vai Corinthians, deixar um comentário aí plausível sobre esse vídeo, tudo bem? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai Corinthians!